Estamos chegando com mais um Pod das Mamis. Para você que gosta de acompanhar tudo sobre maternidade, você que é tentante, você que é gravidinha e você que já é mamãe de 1, 2, 3, quantos quiserem. Aqui a gente fala de maternidade, dos bons e das dificuldades que a gente encontra aí nesse caminho também, né? E hoje nós estamos recebendo uma super pediatra. Ela vai falar com a gente sobre o atendimento domiciliar que ela faz, além também de várias dúvidas que nós temos aqui, quanto ao sono do bebê, amamentação e muito mais. A gente recebe hoje aqui a doutora Giliona Pelaez. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada, um prazer aqui receber o convite de vocês. Estou muito feliz de poder participar desse canal, que é super importante para as mães terem um conhecimento de fonte confiável, né? Tá aí com a gente, né, Ingrid? Como é que você tá, Ingrid? Isso mesmo, né? Eu achei super interessante o seu trabalho, doutora Gi. Esse atendimento domiciliar. Explica um pouco pra gente como funciona. Sim. Olha, meu atendimento domiciliar, ele começou quando eu decidi sair um pouco dos plantões, que eu estava naquela vida corrida de plantão. E quando eu virei mãe, eu sabia que eu precisava mais tempo para os meus filhos. Eu falei, como que eu vou ajudar mais esses pais, essas mães, ficar mais próximo da família, ter um acercamento que a gente precisa ter com as mães? Como vou me diferenciar? E eu fui vendo nos Estados Unidos que tinha essa modalidade de atendimento. E eu falei, vou fazer aqui, por que que não? E encontrei algumas pediatras que faziam, fui me orientando como que fazia, como que levava, que precisava. E eu comecei a me aventurar nessa parte do atendimento domiciliar e eu, assim, tô apaixonada. As famílias adoram. Todo mundo que tá no domiciliar não quer vir pro consultório. Eles adoram. E eu quero pegar essa bebezinha pra ela participar. Imagina, ela quer participar da conversa também. Não é? Ela quer participar. Quer ficar na fofoca. Ela é sempre a nossa terceira entrevistadora, viu? Já sabe? Tá certo. Aê! Já vou receber as dúvidas dela também. Super se comportando. Oi. Ela Tudo quer bem. participar. Tô vendo todo mundo falar, por que que eu não Né? tô Que eu não falando quero, junto, por que que eu não né? vou falar? Aí eu levo nas consultas a Tá. minha mala. Ah, Eu que vou com a minha mala que bacana. tem tudo. Então aqui na minha malinha, eu levo assim, tudo o que fazia num pediatra, num consultório normal. Então é desde a primeira consulta. desde a primeira consulta. Assim que a mãe sai do hospital, ela já marca a consulta Já com marca você. comigo. Tá? Exatamente. Geralmente é uma semana depois? Uma semana, até 7 a 10 dias eu recomendo a primeira consulta. Mas Tá. no mundo ideal, a gente recebe as mães na consulta pediátrica pré-natal. Que a partir das 28 semanas, a gente já consegue falar com essa gestante para falar de tudo o que pode acontecer depois que o bebê nasce. Mas aí você vai na casa dela ou é no consultório Aí, essa nesse consulta? caso, a mãe escolhe. Tá. Algumas mães preferem no consultório, outras preferem que eu vá em casa. Às vezes já estão com uma dificuldade, uma gestação de alto risco. Então ela fala, doutora, pode vir, eu faço também essa consulta domiciliar. Aí a gente explica tudo que pode acontecer no parto, os benefícios do parto normal, da cesárea, o que pode acontecer com o bebê depois que nasce, porque algumas... bebê nasceu com um pouquinho de dificuldade para respirar, elas ficam surpresas. Não, mas como? Ah, eu fico amarelinho. Nossa, mas e quantos dias vai ficar? Então eu explico de tudo que pode acontecer delícia, já né? nessa consulta pediátrica pré-natal. Tá. Que infelizmente não é muito falado, mas é muito importante que as mães façam essa consulta já com tempo. Assim, em vez de preocupar tanto com o enxoval, com o quartinho que tem perfeito, já saber quem é a pediatra que vai acompanhar seu bebê. Porque vocês sabem, você é mãe também, isso, você já sabe. Isso é Depois muito que você importante, vira né? Outro mãe, dia a gente estava também conversando com a enfermeira obstetra, ela falou, né, da importância de saber do seu plano de parto. Exatamente de tudo que vai acontecer, Tudo. né? Para ela Porque- ter ciência, né? Isso, a mãe que tem o conhecimento já não é pega tanto de surpresa, aí já sabe que Exato. o leite às vezes pode demorar 2, 3 dias para sair, já sabe que o bebezinho pode ficar itérico e depois ficar um pouquinho no banho de luz e vai ficar bem depois. Então já sabe que vacinas tem que dar, já sabe que o banho pode esperar um pouco mais, já sabe que o cordão tem que esperar um pouquinho parar de pulsar para começar a fazer esse corte do cordão, que ajuda a diminuir o risco de anemia no bebê. Então já vem com toda essa preparação que a mãe já flui melhor, ela já tá mais ciente, já vai até para a mãe e para o pai também. Que ele já tem essa consciência. Porque um pai que não sabe ajudar a mãe num pós-parto, é difícil. Só ele não consulta sabe, o pai ele tá também perdido. pode O pai ir? também. Isso é o ponto da consulta domiciliar, que tá a avó, tá a futura babá, tá as cuidadoras que vão estar em casa, porque elas já estão ali no meio de quem vai estar acompanhando esse bebê. Então já consigo conhecer todo mundo, já vejo que tem um cachorrinho, já vejo que tem um gatinho, já vejo todo o ambiente, eu conheço todo mundo, eu conheço. Eu tenho vários cachorros, a Kiki, tem a Kayla, tem todos os cachorrinhos dos pacientes eu conheço. Eu levo a lembrancinha pros cachorrinhos, eles já me conhecem. Eu falo, gente, a tia que tá chegando, já ficam todos felizes. Doutora Gia, eu costumo brincar que assim, quando a gente tá na maternidade, é maravilhoso. Eu viro pro meu médico, né? Cada novo parto eu falo assim, prescreve aí pra eu ficar um mês aqui na maternidade, porque na maternidade é tão maravilhoso, né? A gente tem enfermeira, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem médicos, a gente tem todos os profissionais ali nos ajudando, nos orientando. Quando a gente chega em casa,
Parece que tudo que não aconteceu na maternidade acontece quando chega em casa. É. E tem dois temas que pegam para as mães, principalmente para as de primeira viagem, que é sono do bebê e a amamentação. Sim. Essa descida do leite, ela geralmente acontece, né, algumas horas, alguns dias até depois. E isso pega as mães, assim, de surpresa. Explica pra gente. Bate aquele desespero, né? É o peito que empedra, é a mãe que não consegue produzir leite, é o bebê que não dorme. Sim. E aí, por onde começar? Complicação. Deixa eu guardar minha mala aqui, depois eu deixo mostrar pra você, que até balancinha. Não, então fale um pouco, então, da mostra, consulta primeiro. Eu levo minha balança, só pra depois eu guardar minha mala. Eu levo minha balança, eu levo o estadiômetro do bebê, então ele é todo portátil, né, que eu consigo encaixar. Gente, que maravilhoso isso. Aí leva tudo bonitinho. Então, se a criança é grande, eu tenho o meu estadiômetro digital, que a criança fica em pé na parede. Se é pequenininho, eu levo o estadiômetro que vai deitadinho. Aí eu levo minha lanterninha, meu esteto, oftalmoscópio, eu levo tudo. Gente, então, de uma maravilhoso consulta... isso. Uma pediatra em casa, olha, que luxo. Tudo. Então, eu consigo ver tudo o bebê, as mães não precisam ficar saindo, expondo o bebê. Às vezes, né, ela tá com cesárea, teve uma dificuldade um pouco maior, fez uma episiotomia, tá toda machucada. A gente sabe que parto normal, às vezes, tem aquela hemorroides que sai depois de um parto que ninguém fala. Sim. Tô lá. Eu tô lá, a mãezinha tá lá ajudando, bonitinho. Eu falo com todos os pais, falo bonitinho. Vou guardar minha malinha, falar dessa parte da amamentação. Mas vem cá, você auxilia também no banho, tudo? A primeira como dar banho, na consulta, então, essas eu coisas? oriento isso na consulta pediátrica pré-natal. Tá. Porque normalmente, quando a mãe já passa comigo na primeira consulta depois que o bebê nasce, esse bebezinho já tomou o primeiro banho lá na maternidade. Tá. Mas eu explico assim pra ela, eu faço todas as orientações de que produtos usar, quais não deve ser usado, como fazer esse banho de forma mais segura, já todas as orientações já Porque na algumas consulta mães têm pediátrica aquela pré-natal. aflição de limpar o coto. Exato. Nossa, o coto umbilical tem medo de segurar, tem medo Exato. de pegar. Aí eu mostro como que faz, a gente faz junto. Vamos lá fazer junto, vamos limpar. Então, esse tempo do domiciliar é muito maior do que um tempo no consultório. Eu vejo o ambiente, eu vejo a banheira onde o bebê vai ficar, vai tomar o banhinho. Vamos limpar essa vagininha. Como que coloca um soro no nariz? Vamos lá pegar o soro. Qual que é a seringa que você tem? Vamos lá fazer. Essa consulta, assim... Você vira da família. Da família. Da família, exatamente. Aí, assim, é uma família. consulta que dura 1h30, 2 horas, tranquilamente, assim, a primeira Sim. consulta. Porque eu preciso saber todo o antecedente dessa mãe. E o importante que você falou da amamentação, que quando eu conheço essa mãe de um pouquinho antes do bebê nascer, eu já sei se ela teve pressão, hipertensão gestacional, já sei se ela tem uma diabetes gestacional, já sei os níveis dos hormônios que ela tem, se tem alguma deficiência, que isso pode impactar na amamentação. Isso, dependendo do obstetra que essa mãe acompanha, isso às vezes não é visto. Então, a gente sabe que tem médicos e tem médicos, assim como tem obstetras maravilhosos, tem outros que dão as vitaminas básicas, esquecem de pedir exames que podem prejudicar esse bebê no futuro, inclusive na amamentação. Então, quando a gente conhece essa mãe antes, eu consigo ligar para o obstetra e falar, olha, essa pessoa tem essa deficiência aqui, uma vitamina B12 um pouco mais baixa, tem a vitamina D mais baixa, vamos melhorar um pouquinho, vamos otimizar essa suplementação? E muitos me falam, nossa, nem sabia que a vitamina B12 baixa influenciava na amamentação, influencia muito quando tem nível baixo. Uma diabetes gestacional, uma hipertensão gestacional atrasa a apojadura. Então, muitas mães que falam, nossa, eu vou ter leite, com certeza, eu me preparei, meu peito encheu, eu fiz consultoria de amamentação, mas ninguém falou a ela que ela, por ser diabética, vai ter um atraso nessa apojadura. Então, Não sabia, eu mesmo não sabia, é a primeira vez que eu tô ouvindo isso. Então, tem muitas mães que não sabem, que tem um hipotiroidismo, que trataram bonitinho, vai ter um atraso. Então, a gente precisa conversar disso, a gente precisa ter esse apoio da mãe desde o início ali da gestação. Por isso que eu gosto de falar com as mães, venham com tempo, porque depois que o bebê nasce, você não vai ter tempo de procurar a pediatra, ligar para a pediatra, ver qual que tem um horário para te atender, ver se a pediatra vai poder ir na sua casa, como que vai ser esse trânsito. Às vezes o pai tem 5 dias de licença paternidade, quem que vai levar essa mãe no médico? E quando tem mais filhos, né? Tem essa questão. Eu acho que o emocional pode influenciar muito também nesse fator da amamentação. Muito, né, influencia bastante. E ter o outro filho é uma coisa que pega bastante, porque às vezes elas focam muito no bebê recém-nascido e esquecem do criança maior. Que foi? E deixa o bebezinho recém-nascido lá em casa, isoladinho, bonitinho, só que esquece que o maior tá indo na escola, vem pra casa e tá levando tudo pro bebê pequeno. É verdade. Então eu falo, não vamos abandonar o maior, tem que ficar de olho nele, porque tudo que ele trouxer pra casa vai afetar o pequenininho. Então vamos ver o maior também, vamos fazer uma suplementação, vamos ver como que tá o sono dessa criança. Porque a mãe já tá super privada de sono, ainda o maior que não dorme bem, complica muito, né? Isso é verdade, né? E tem vários mitos, né, da amamentação, né? Nossa, tem vários. Tem alguns aqui que eu pesquisei e queria saber de você, né? Então, vamos lá. O leite seca se eu ficar nervosa ou triste?
Olha, influencia bastante, sim. Entre os hormônios do estresse, o cortisol é um dos hormônios que afeta, sim, a produção de leite, a ejeção desse leite. Então, às vezes, tem muitas mães que eu falo, eu recebi uma notícia triste, faleceu algum parente, meu leite secou. E é uma coisa que acontece. Como chama, o ânimo da mãe influencia muito na produção de leite. Então, uma mãe que está mais descansada, que tem uma rede de apoio, que tem alguém para pedir ajuda, para conseguir tomar um banho decente, que às vezes nem isso a gente consegue um tempinho, tem uma amamentação um pouco mais fluida, vai muito verdade. melhor. E a mãe que amamenta, ela pode comer tudo? Pode. Pode? Eu falo que pode e deve comer tudo, porque a gente já tá numa privação de sono, a gente já tá com dor, a gente já tá com o nosso peito fissurado. E aí você fala, não, você não pode comer um chocolatinho, você não pode tomar um café, você não pode comer aquele feijãozinho que você gosta, o seu cuscuz. Claro que pode. Mas não dá cólica no bebê? Não. Todos esses mitos, então... É tudo mito. É mesmo. O único que eu recomendo para as mães, café, antes do meio-dia de preferência, 1, 2 xícaras, tranquilamente dá para tomar um horário cedo. Chocolatinho também evitar que seja muito, porque também dá uma estimulada no bebê. Então, o bebê que já tem uma dificuldade de sono, se consome muito café, pode pegar um pouquinho o sono da criança. Mas aí não é nada proibido, tudo tem que ser com limite. E os chás, doutora? Tem muita gente que vem falando aí dos chás, né? Tanto para ajudar a acalmar, tanto a mãe quanto o bebê. Sim. Qual é a conclusão que vocês chegam hoje para essa situação, né? Desse uso? Tem muitos chás que são ótimos para amamentação, por exemplo, o chazinho de feno-grego, que ajuda, esse é mais um galactagol, que ajuda a produção desse leite. Tem algumas ervas que ajudam a acalmar a mãe, então um chazinho de camomila, um chazinho de erva cidreira, que ajuda muito. O único que eu falo para as mães para evitar é um chazinho preto ou aquele de erva mate. Tá. Que ele é um pouco estimulante. Mas depois eles são muito bons. Então, Mas e o bebê? É preciso dar água, achar o suco para ele ou a amamentação exclusiva? A amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. Tem uma onda agora, infelizmente, de introdução alimentar precoce a partir dos 4 meses. Isso acaba impactando muito. Principalmente o chá que ela estava falando, que eu li sobre de isso. oferecer chá para o bebezinho recém-nascido. E não tem necessidade. Só depois dos 6 meses que esse bebê vai precisar de outra fonte de água. Então, até isso é só o leite materno ou a fórmula, se for o caso dessa família. Sabe que eu faço a amamentação exclusiva com os meus, né? Ela está começando agora a introdução alimentar. Legal. E eu faço questão de fazer com todos eles, né? Fiz questão, mas eu sinto uma grande dificuldade no momento da introdução alimentar. Por quê? Muda a rotina da família, muda a rotina do bebê, né? Sono, tudo. Aí você começa, eu acho que eu vou entrar com a fórmula para ter um pouquinho de descanso agora. E ao mesmo tempo eu me sinto uma extraterrestre quando eu falo que eu faço 6 meses de amamentação exclusiva. As mães me olham e falam assim, 6 meses, só peito? Eu falo, parece que eu tô fazendo alguma coisa errada. E eu falo, como assim, né? Mas essa é a recomendação, né? É o melhor para os bebês. Você tá fazendo o melhor. Você tá fazendo o melhor mesmo. Na verdade, essas mães que estão falando isso é porque elas, às vezes, quiseram chegar aos 6 meses de amamentação exclusiva e não puderam, por questões de trabalho, por uma baixa produção, algum acompanhamento aí que não foi adequado. Mas é o ideal. O leite materno até os 6 meses e depois só iniciar a introdução alimentar. Inclusive, tem crianças que a gente precisa esperar até um pouco mais. Então, por exemplo, um prematuro que nasceu de 30 a 32 semanas, pode começar a introdução com 7 meses de vida. Que na idade corrigida dele vai ser os 6 meses. Olha, eu não sabia Também disso. não sabia disso. Porque a gente tem uns sinais de prontidão para indicar a introdução alimentar. Então, bebezinho que não senta direito, que fica toda hora colocando a linguinha para fora, que é a protusão de língua, que não tem um controle cervical, ele tem risco se inicia a introdução antes. Então, eu sempre avalio esse bebezinho prematuro para ver se ele tá pronto para comer. Senão, o risco de engasgo é muito maior. Então, isso eu sempre falo com a mãe. 6 meses, se tiver tudo ok. Se tiver algum atraso no desenvolvimento, a gente corre atrás e espera um pouquinho essa introdução. E amamentar? É verdade, tem que ser de 3 em 3 horas? Isso é mito ou é verdade? Então, isso é um mito. Na verdade, o que a gente recomenda, pelo menos no recém-nascidos, é não passar de 3 horas sem amamentar. Porque tem um risco de hipoglicemia, tem um risco do bebê que fica ali muito sonolento e acaba que passa do horário de amamentação e fica com uma hipoglicemia. Que isso só vai perceber quando o bebê não quiser acordar mais e às vezes pode chegar até numa convulsão por conta do açúcar baixo. Nossa. Então por isso que o recém-nascido não pode passar de 3 horas. Eu falo para as mães, de noite, às vezes a gente quer dormir um pouquinho mais, mas não passa de 3 horas. Depois do recém-nascido, já depois dos 30 dias de vida, pode mamar um pouquinho, se espaçar a cada 4 horas, vai ser da demanda do bebê. Mas é bom criar uma rotina ou fazer a livre demanda que todo mundo disse que agora tem que ser assim? A livre demanda é o melhor.
É o melhor, que o bebê consiga, você perceba quando é fome, quando o bebezinho tá irritado, tá com a mãozinha fechada, um choro mesmo de fome, essa é a hora de amamentar. Então pode ser a livre demanda mesmo. Olha agora, tá Aí, vendo? agora Tava ela tá chorando, feliz, amamentou. ó. Mamar. Ela pediu e recebeu o TT dela, tá maravilhosa. A cara dela tá feliz já. Ai, pronto. Exato. Um exemplo na nossa Já é um frente, né? exemplo. Um exemplo aqui, livre demanda. Ela pediu, a gente para aqui Total, tudo e né? acabou. É isso. Muito bom. Mas aí não cria uma rotina, né? O bebê não cria a rotina amamentando com Então, livre demanda. Aí como é que funciona? Nos primeiros meses, não tem como a gente criar uma rotina de horários de amamentação. Mas a gente consegue estabelecer uma rotina de o que vai ser feito. Então, esse bebê sabe que vai acordar, vai ter uma luz diferente, vai ser aberto todas as janelas. Não gosta daquela casa toda fechada, toda escura. Não pode. O bebê tem que receber essa luz solar. Ela tem que saber que é de noite, Tem que saber né? que é Eu sempre de falo noite. isso para minhas Tem que grávidas. saber. Gente, eu chego na maternidade, é aquele quarto Tudo fechado. apagado. É. Um calor de Um calor- 40 graus, que eu fico passando mal. Eu falei, É. gente, que exagero é esse? Aí eu É não posso verdade. falar nada, né? Mas você pode, viu? Você Falar, fala, porque, meu assim, Deus! Uma coisa que atrapalha muito o sono dos bebês é a temperatura. Então, as mães falam, vou deixar mais quentinho para ele dormir melhor. Mas a temperatura ideal para o sono é 18 a 22 graus. Então, no mais fresquinho, o bebê dorme melhor. Então, você vê vendo, aquele bebê que tá gente? acordando toda hora. Aí você vai ver. Atenção, mães, presta atenção É, aqui, e a ó, mãe pelo amor coloca de um monte de Deus. roupa, monte. meia, cobertor no Isso, bebê e aí. Exato, E tá coloca aquele um calor, monte. ainda bota aquela manta Sim. sufocante em cima. Sufocante. Eu falei, É. meu De Deus. lã e tá no 30 graus de calor lá fora. E aí você tira a touca do bebê, ele suando. E a mãe, esse bebê não dorme, ele acorda cada... Mas ele tá suando, ele tá muito incomodado pelo calor. Exato. Então a gente precisa estabelecer uma temperatura boa para ele. Outra coisa que eu falo também é a umidade do quarto. Importante você ter, para medir a umidade do quarto, se tiver de 40 a 60 graus, é uma umidade importante, uma umidade boa. Se tiver muito mais que isso, muito menos, influencia também no soninho do bebê. Tá? Isso é o que eu sempre falo, o ambiente, a exposição à luz solar é muito importante. Então, ter horários de passeio, o bebezinho não pode ficar só dormindo e mamando, dormindo e mamando. Tem que ter um horário de passeio, tem que ter um horário de tummy time. Aí sabe que chegou... Horário de tummy time, aquele que horário seria? de exercício, aquele horário de barriguinha para baixo. Olha, Pra gente. levantar o pescocinho, né? Ganhar essa Exatamente, força. pra fortalecer a musculatura cervical. Então, o bebê não pode só mamar e dormir. Tem que fazer o exercício. Vamos fazer o exercício do dia. As irmãs me mandam foto. Olha, o dia de hoje já tá feito. Elas me mandam. Porque o bebezinho ficou de barriguinha pra baixo e, fez o exercício. Qual é o tempo desse Varia exercício? muito. Nos primeiros dias, 2 minutinhos, 5 minutinhos, o bebê já fica meio estressado, meio bravo. Tá. Depois, estabelecer uns 10 minutos por dia, 15 minutinhos, o bebê que vai dar o tempo. Quando ele fica irritado, você já pega, levanta, tira. depois tenta de novo. Mas ele tem que ter esse exercício para fortalecer o pescoço. Você É faz, muito Luiz? importante. Faço, Faz? faço, Que faço. delícia, É um muito exercício realmente necessário, viu? E dá resultado, dá diferença Muito. no desenvolvimento, né? Acaba sendo Sim. bem mais rápido, é importante, né? É fazer. muito importante. E as mães, às vezes, deixam eles lá deitados o dia inteiro. Então, esse exercício também pode ajudar na questão das cólicas, né? Porque fica ali com a Ajuda. barriguinha também, Sim. né, viradinha. Ajuda E a cólica, eu bastante. acho que é um terror, né, para nós mamães. É um Essa que, terror. graças a Deus, ela não teve. Que bom. Meus outros 3 todos tiveram muita cólica, ela não teve cólica e nem reação às vacinas, que também é outra dor de cabeça que a Dor gente de tem, cabeça né? muito Que é terrível, é grande. muito triste ver eles sofrendo Ai, ali, a gente oh, sofre meu junto. Deus. Mas faz parte, né? É uma forma de proteger também. Exato. Agora, quanto às cólicas, quais são as dicas? É uma dor necessária, né? A vacina. Sobre as cólicas, por isso que eu falo que eu olho muito a família, eu não olho só o bebê. Na primeira consulta, eu vejo muito a mãe. Os exames que ela teve desde antes da gestação, eu analiso durante toda a gestação, primeiro, segundo, terceiro trimestre. E eu suplemento a mãe. Então, a mãe que eu vejo que tem uma vitamina B12 baixa, uma vitamina D, que não está tomando um ômega 3, que agora já é sabido, que ajuda a diminuir muito a intensidade das cólicas, eu falo, Olha. vamos começar a usar. Porque essa mãe, depois que o bebê nasce, ela esquece dela. Ela É. só tá focada no bebê. Só. Exato. Então, ela não volta no obstetra, ela não vai no clínico geral. Então, eu falo, vamos juntas, eu vou te ajudar aqui. Você vai ser a minha paciente também. Então, elas sabem que até os 6 meses de idade do bebê, que é o tempo, né, recomendado mínimo de amamentação, ela vai ter o meu apoio para isso. Então, eu trabalho, se a mãe às vezes precisa de alguma assessoria a mais, ou endócrino pediatra, um gasto, eu trabalho junto, eu ligo, vamos lá, como que tá sendo? Então, essas mães não tá indo lá para consulta, mas ela faz uma consulta por telemedicina com o endócrino dela e eu tô passando o feedback. Ó, essa mãe tá assim, assim, assado, eu vejo que a pressão dela tá assim, eu vejo que ela precisou de mais alguma coisa, eu vejo os pontos da cesárea, tá tudo bem nos pontinhos, me mostra como que tá a sua cesárea, vamos ver, porque elas esquecem mesmo. Sim. Então, nessa questão da cólica, eu faço essa suplementação na mãe para ajudar o bebê. Ah, E
E agora tem visto muito uso dos probióticos para melhorar a microbiota da mãe, para conseguir melhorar essa microbiota do bebê também. Que agora é sabido que a cólica é muito influenciada pela microbiota da mãe, desse pai, que vai ter esse contato pele a pele, que vai estar dando beijinho, carinho sempre. Então isso, a parte de regulação, a gente melhora com a mãe, melhora na mãe para melhorar o bebê. E tem outros remédios que agora tem muita função já recomendada de probióticos que ajudam bastante nas cólicas. Mas tem algum exercício assim que ela faça para a cólica melhorar? Eu ficava desesperada. Nossa, Vitória, eu também. a Vitória era assim. E por que é o mesmo horário? Vitória era 4 horário da horas bruxa, da né? tarde, certinho, gente. Exatamente. Todo Esse dia, final. durante 1 mês e meio, essa menina Então, berrou de cólica. Imagino. Que antes não tinha muitos remédios, assim, bons pra cólica, né? Era Botava só aquele fuxicória no bico. Fuxicória, aquelas Não vou mentir, bolsinhas não sei se- quentinhas, não sei nem né? mais se usa, Banho né? de Porque isso eu tô falando de 20 ofurô. anos atrás, a minha, Exato. né? A fuxicória agora não é recomendado, Aí, porque ela olha, tem, ela eu já tem, usei. Eu ela já tem usei. açúcar. Meu Deus. Então, é? por isso que acalma o bebê, porque ele tá recebendo um docinho ali, ó, fica calminho, porque ele Ah, tá recebendo não ali o sabia. docinho. Nem eu, gente. Então, Vitória agora já usou não é tanto. recomendado. Meu Deus, olha só. O calorzinho, a bolsinha quente, bolsinha com ervas, é muito bom. O banhinho, por isso que relaxa, né? Porque tá naquele calorzinho. Mas essa posição de barriguinha pra baixo ajuda bastante. E que eu ensino para as mães também é a técnica dos 5 S's para acalmar o bebê nesse tempo de cólica. Que é o S de swaddle, então envolver o bebê, fazer aquele charutinho, né? Que a gente fazia naquelas épocas. Agora tem uns swaddles que já vem pronto, né? Que já vem pronto com zíper e você fecha assim a mãozinha, o bebê fica todo enroladinho. Tudo que remeta ao bebê, ao que ele vivia dentro do útero, acalma ele. Então tem o S de swaddle, tem o swing, que é o balançar. Então o bebê lembra que tava naquela barriguinha dele, balançando para frente e para trás. Tem o S de suck, então o bebezinho que usa uma chupeta ou que não usa, mas você pode colocar o dedinho na boca, fazer uma simulação de uma sucção não nutritiva para ajudar esse bebê a acalmar, porque a sucção é algo que acalma ele. Depois o S de swing, swaddle, suck e o side. Então pegar o bebezinho de ladinho. Ele de ladinho, ele gosta. Então olhando para frente ou olhando para você. Fazer esse side e tem o swaddle e o shush. O shush, que é aquele barulho que ele ouvia das artérias uterinas dentro do útero da mãe. Aquele que tem, tem vários aplicativos para ouvir, né? Exatamente. Tem um aplicativo ou a mãe mesmo. Então o bebezinho ali de ladinho. A mãe também pode fazer o shush também. Então eu falo para ela fazer esses 5 S quando o bebê tá no pico da cólica, que dá uma acalmada no bebê. E o uso da chupeta, doutora? Fala pra gente. Ela tá aqui usando, ó, os meus. Geralmente, saiu da maternidade, eu já ofereço, né? E depois consigo tirar. O meu último agora, o Zion tirou numa facilidade, assim. Ele mesmo falou, eu estou grande. E tirou por conta própria, não quis mais. Os outros deram pro Papai Noel. A gente faz toda uma simbologia pra esse momento. As minhas também chuparam e elas mesmas também abandonaram. Pois é, mas eu vejo que algumas mães têm problema dificuldade, né? De tirar essa chupeta. E vejo muitos profissionais dizendo, é bom usar pra dar esse conforto pro bebê, que não é nutritivo, mas é bastante emocional. E outros completamente contra. O que a gente faz, afinal de contas? Eu deixo assim muito a critério da família. Eu sempre pergunto tudo que a mãe quer. Eu não tenho como eu forçar uma amamentação, por exemplo, que ela não quer amamentar. Eu não tenho como forçar um parto normal, que às vezes eu não desejo. Então eu falo, vocês querem usar chupeta? É algo que vocês gostam, que vocês têm na sua família, que vocês estão habituados a isso, tudo bem. Só que você sabe que vai ter X, Y e Z riscos. Então a gente sabe que a chupeta pode atrapalhar na amamentação, pode dificultar um pouquinho na fala, pode atrasar a fala, porque o bebê fica com aquele objeto sempre 24 horas ali dentro da boca. Pode depois ter dificuldade para a introdução alimentar. Isso. Olha só. Inclusive, é uma fonte de infecção. Depois que o bebezinho tá maior, cai no chão, coloca na boca. Então, não vai ter aquela... Todo tempo vai estar fervendo, esterilizando. Então, não é um objeto que eu gosto de recomendar. Mas eu deixo muito a critério da família e eu explico. Eu sempre explico, deixo ciente dos riscos e dos benefícios. Certo. Mas deixo muito aberto. Mas é importante, como você falou, saber o tempo de tirar, né? Também não ficar muito tempo, Não né? ficar muito tempo. Eu recomendo, se for Mas até quantos anos, mais ou menos? Qual é o ideal pra você tirar? Quer dizer, não existe o ideal, mas eu falo assim, a partir dos 2 anos, a criança já tem ciência do que faz. Então já dá pra conversar. Vamos tirar essa chupetinha, vamos dar pro Papai Noel, como você falou. Vamos dar pro coelhinho da Páscoa. Né? Já não precisa, não tem necessidade, não vai ter benefício nenhum. Então, olha, eu tento tirar com 2, mas aí geralmente com 2 é quando eu descubro que eu tô grávida. Então eu deixo até os 3, acabo estendendo até os 3. 3 anos todos tiram. Todos tiram, que bom. Geralmente acontece isso na minha casa. Outra coisa que a gente sofre muito são as vacinas.
vacinas que a gente sabe que é muito importante ter um calendário vacinal atualizado. Exato. Você também cuida desse calendário para as mães, explicando, Sim. orientando. Mas a gente também sofre muito, né? Que as crianças... Ela agora tomou 5 de uma vez. Foram 2 em cada perninha, mais meu aquela Deus. rotavírus, né? Da gotinha. Graças a Deus ela não teve Gente, reação. hoje em dia é na perninha? boa. Não, eu É na tô por perninha. fora. 2 em hein? cada. 2 em cada perninha, mais a Nossa, não rotavírus. sabia. Foi de 6 meses. É assustador. A Sim. gente fica assim, apavorado. Mas tem algum método que a gente possa evitar essa dor, esse pós-vacina? O que a gente Sim. pode fazer? Então, para as vacinas eu oriento, sim. Eu sempre vejo a carteirinha, né, da criança para ver se tá tudo em dia. E o que eu oriento para as mães fazer é aquela compressinha, né, fria que ajuda um pouquinho a reduzir essa dor. E o que eu faço muito é laser terapia. Não sei se você conhece, as laser terapia, ela ajuda a reduzir também a dor durante e depois da aplicação da vacina. Então eu falo, você vai fazer a vacina dos 5 meses? Marca a consulta no mesmo dia comigo, que eu venho depois da vacina e faço laser na reação, no local da aplicação. Vacina, olha que ótimo. Então ajuda a reduzir bastante o processo inflamatório local e a dor também. Então as mães falam, ai doutora, depois que você veio ela ficou bem, ela já deixa tocar a perninha, ela já não tá mais chorando porque eu já fiz que ali a bom. aplicação. Então é algo que ajuda bastante, são benefícios que antes a gente não tinha. Essa questão de medicar antes da vacina para evitar esse sofrimento de dor, é recomendável ou não? Não é recomendado. Pode até reduzir a potência da vacina. Então, eu sempre Olha. oriento. Tenha seu Tilenol separado, a sua dipirona, né? Bebezinhos, crianças maiores de 3 meses. Mas só dê depois da vacina. Se estiver muito chorosa, muito irritada, você vê que deu uma febrinha ali mais de 37,5, pode medicar. Mas antes disso, evita. Tá. Deixa ali de respaldo só para se precisar mesmo. Mas não é recomendado dar antes, não. E vamos aqui mais um mito, hein? Tá falando aqui que amamentar faz os seios caírem. E aí? Olha, amamentar não diretamente faz o seio cair, mas tudo pela força da gravidade acaba resultando nisso, porque tem um excesso de tecido a mais, tem ali a produção do leite que tem ali esse conteúdo a mais, então vai causar um pouquinho essa descida do seio. Mas não é algo que, se uma pessoa que não amamenta, comparado com uma de amamenta, vai dar muita diferença. No final, pela idade, todas vão acabar tendo uma descida mesmo desse seio. Mas é algo que, assim, que é tão natural, que é tão beneficioso depois pro bebê essa amamentação, que é algo que muitas mães acabam relevando. Muitas se preocupando antes, meu peito vai ficar caído, mas depois elas sentem tanto prazer de amamentar, que elas falam, depois eu resolvo. Exatamente. Tem cirurgia pra tudo, o bebê termina de amamentar, você resolve, coloca tudo em pé de Sabe novo, que eu é acho que isso super tem muito a ver tranquilo. com a genética, né? Com a questão de exercícios Também. físicos, né? Eu Usar um bom fiz sutiã musculação, usar um bom de sutiã, sustentação, um top, né? Eu acho que isso É. tudo influencia muito mesmo, né? Um dos mitos é a questão do silicone. Quem tem silicone não consegue amamentar. É. Eu coloquei silicone com 25 anos, sempre amamentei muito, doava leite. Olha Então, que graças boa. a Deus, nunca me atrapalhou em nada. Isso. E eu não senti essa questão de queda, eu não senti 4 amamentações. Olha que Antes de engravidar maravilha. dela, eu passei na cirurgia plástica, eu falei, vou trocar minha prótese. A médica É. falou, não precisa, tá ótimo, deixa do Que jeito que bom. tá. E eu fiquei até surpresa, assim. Então, mas eu sempre pratiquei atividade física, eu sempre fiz questão de dormir com um top, com um sutiã, com alguma coisa, bom. porque é sustentação. Isso. Né? Então, acho que é importante a gente falar disso. Muito. Porque é um mito, é um grande mito, né? As pessoas pensar que é. amamentar vai deixar cair. E mesmo que caia, eu sempre digo, depois a gente dá um jeito, a gente conserta. A gente tá fazendo algo muito importante, que é alimentar um ser humano. A gente tá Exato. criando, tá trazendo uma vida nova. É algo tão Então, maravilhoso, isso não é pra se né? importar agora. Não, Deixa não é pro mesmo. futuro. Isso mesmo. Resolve depois. Isso mesmo, com certeza. E se o bebê chora, é porque o leite não está sustentando? Como é que a gente sabe? Não, então nem todo choro é por fome. Muitas vezes esse bebê, ele quer um colo, ele quer um carinho, ele quer um cheirinho. Então, às vezes o bebê chorou, pum, a mãe já colocou no peito. Pum, já colocou uma Exato. madeira. Então, não é assim. Você tem que saber identificar o que o bebê quer. Muitas vezes o peito calma tudo, né? Ele acalma a dor, Verdade. ele É. ajuda a dormir, ele acalma a fome, acalma a sede. Mas não é sempre que é o peito. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho. Esse bebê acabou de amamentar, será que é fome mesmo? Será que ele não quer só um carinho, não quer voltar ao colo? Porque o bebê nos 3 primeiros meses, o período da esterogestação, ele quer muito esse contato, esse calorzinho que ele tinha lá dentro do útero. Então, ter esse pele a pele é muito importante para ele. Então, a gente precisa parar um pouquinho. Vamos primeiro dar um colinho, vamos aconchegar ele, vamos fazer um chuche para ver se ele acalma. E se não acalmar, aí a gente pode dar o peito. Mas ficar ali toda hora não é normal. Não é normal. Agora, a gente vai saber se esse leite não está sendo suficiente de acordo com o Isso. crescimento do bebê. Existe leite fraco? A mãe fala, tá fraco, Nossa, vou entrar aí na forma. é uma coisa, né, das Né? tias, das vós. Todo. E não, ó, o bebê tá chorando, esse leite tá muito fraco. Exato. Pode fazer um mingau, pode dar uma Comer fórmula. milho, comer... Então, essas Não, coisas, é verdade? nossa. A grávida tem que comer isso E aí,
mesmo, é milho. É algo muito comum, principalmente das vovós, né? Aquelas vovós que querem participar, querem ajudar, mas acabam ali dando mais medo na mãe. Falando, seu leite tá fraco, o bebê não para de chorar. E não existe principalmente quando a mãe vai pro pediatra e começa aquela curva lá e começa a não crescer e o bebê abaixar o peso, aí já fala... Vai ter que tomar fórmula. Pronto. Exato. Mas é umas coisas que a mãe se preocupa muito por conta disso, a questão do peso, né? Às vezes elas compram balança para ter em casa, para estar vendo cada graminho, monitorando. Eu vejo na maternidade, né? Porque todo bebê nasce e depois abaixa um pouquinho, né? Exatamente. Elas já ficam histéricas, né? Meu Deus, acabou de nascer, já perdeu o peso. Eu falei, gente, é assim. É assim, bom que você já sabe que você já tá no meio, né? Exatamente. Antes de ter consulta é essencial. Por isso que a informação elas ficam muito sem noção, né? Tudo é um problema enorme. Tudo é um problema. Por isso que é importante saber disso, que o bebê vai ter essa perda e é normal. E um bebezinho que nasceu, começa a chorar. Meu leite tá fraco, eu quero fórmula, porque ele não para de chorar. Exato, e às vezes já pedem não logo é isso. Fórmula. Exatamente. E no começo eles têm essa perda de peso normal, que a gente tem aceitava até uns 10, 15% do peso. Depende do quê? Se esse bebê nasceu com 4 quilos, perder 15% para ele vai ser ótimo, porque ele tá emagrecendo, tá voltando pra curva normal. Se é um bebezinho que nasceu com 2 quilos, perder 10% aí é muito. Aí a gente precisa ficar de olho, precisa ver como tá sendo essa amamentação, se ele tá fazendo um cocô adequado, se tá fazendo xixi bem, porque às vezes vem um bebê com 10 dias de vida, a mãe fala, ele tá fazendo ainda cocôzinho meio verde, meio pretinho. Não é normal um bebê com 10 dias fazer um cocô ainda mais preto, mais escuro. Tem que ser um cocôzinho já amarelado, um cocôzinho de transição. Ah, ele tá fazendo cocô uma vez por dia só, mas é recém-nascido, não precisa fazer cocô todos os dias, né? Não. Bebezinho que não faz cocô todos os dias, que tá só sendo amamentado no peito, é porque ele não tá tomando leite suficiente. Então, essa bom, eu dou sempre para elas um diário do cocô. Então, você vai anotar para mim quantos cocôzinhos que ele tá fazendo. Então, pode até guardar e guarda as cores. Exatamente. Eu dou uma tabelinha de cores. Ah, que legal. Sim, aí tem um cocôzinho pretinho, tem um verde escuro, tem um verde musgo, tem um amarelinho. Então, nesse que tá com 7 dias, você tem que ver aqui qual a cor do cocôzinho. Tá fazendo quantos cocôs por dia? Como que tá esse xixizinho? Aí, às vezes, elas apresentam um xixi um pouquinho mais rosa, com um pouquinho de sangue. Manda a foto para mim, doutora, eu tô desesperada, meu bebê tá fazendo assim. Isso é sinal do quê? De baixa ingesta, que o bebezinho não tá tomando leite suficiente. Então, tem tudo ali no diário que ela consegue ver e ter um controle, e ela já me avisa, doutora, tá assim, ó, o que eu faço? Vamos ver, vamos agendar uma consulta mais rápido para ver o que tá acontecendo, porque isso não é normal. Mas uma mãe que não tem essa informação, não fez cocô todos os dias, é normal, tá tomando leite do peito, pode ficar dias sem mamar, e não é assim. Não é bem assim. Não é assim, às vezes esse E bebê essa pode mãe estar que em ela risco. precisa introduzir a fórmula, ela vai ficar com os dois, né? A fórmula e o peito. Você não tira o peito automaticamente. Então, eu sou muito pró-amamentação. Então, eu sempre falo, a gente precisa, às vezes, introduzir uma fórmula, porque a mamãe está com uma produção um pouquinho deficiente. A gente vai suplementando de alguma forma para aumentar essa produção, estimulando com ordenha, estimulando muito com esse pele a pele. Eu falo para eles, pele a pele é muito importante. Então, a gente tem um pele a pele em contato com o bebê, vai melhorar essa produção. Enquanto melhora, vamos suplementando com a fórmula. Você sempre vai oferecer o peito primeiro, mesmo que mame pouquinho, nos 2 peitos, um pouquinho no outro, e depois complementa com a fórmula, quanto o bebê aceitar, quanto ele for vendo que a gente está tolerando o bebezinho que não começa a gorfar também. Depois que a gente começa a melhorar essa produção, a gente vai suspendendo a fórmula. Mas eu gosto de deixar assim, sempre ela ciente que às vezes é necessário, porque elas ficam muito desesperadas. Eu não consegui dar só o peito, eu sou uma péssima mãe porque meu leite não foi suficiente. Mas é normal. Aí começa tudo psicológico, né? O afetar, né? Afeta muito. E eu essa sou péssima mãe, eu não consegui. Acaba tendo uma cobrança eu não muito consegui. grande, né? Aí vê aquela influenciadora, aquela blogueira que amamentou, que tá lá nas Bahamas amamentando lindamente. E não é assim, né? A vida não é tão instagramável assim, né, doutora? Ela tá vendo um recorte da vida daquela recorte, pessoa. exatamente. Que às vezes não é aquele mar de rosas, mas ela quer se comparar. Então eu falo, não se comparem com a vizinha. O seu filho é o seu filho. Você é a mãe perfeita para ele. Exato. Ele te escolheu vir de um nível superior pro seu útero, porque você era a mãe perfeita para ele. Então pensa que você é a melhor mãe para ele. Então não se cobrem tanto. Você vai continuar amamentando, você vai continuar passando toda a sua imunidade para ele, junto com a fórmula. Não tem problema nenhum, mas eu sempre falo, vamos continuar com a amamentação. Isso tudo até quando a mãe quiser. Se ela falar pra mim, doutora, eu tô cansada, não quero mais, vou voltar a trabalhar rápido, então vamos pra fórmula. Isso, a gente agora, conversa doutora, bem. eu vou pra um assunto polêmico aqui, né, mexer no vespeiro, literalmente. Vamos falar das síndromes. Hoje em dia, muitos diagnósticos, muitos espectros, e aí as pessoas falam, porque tá na moda isso, né, as pessoas estão falando de diagnóstico por moda. Explica pra gente
consegue detectar e fechar um diagnóstico já num bebezinho, num recém-nascido, durante a gestação? Como que a gente pode realmente detectar alguma síndrome, algum tipo de espectro autista, enfim? Durante a gestação é muito difícil, mas a gente vê muito agora, infelizmente atualmente, o consumo de álcool durante a gestação. E já é visto que o consumo de álcool pode impactar nesse bebê no futuro. Então, inclusive, aumento de TDAH e TEA. Então, essas mães que não têm essa orientação, que às vezes toma uma cerveja preta que seu bebê vai nascer loiro, a gente já escuta tanta coisa. Toma uma cerveja preta que vai beber, você vai ter mais leite. Então, assim, essas coisas acabam. E depois que o bebê nasce, a gente precisa ver muito desde os primeiros meses. Por isso que eu falo, primeiros meses, o bebê precisa ter consulta mês a mês. Porque tem coisinhas que a gente só capta olhando no exame físico. Então, o bebezinho que não olha no olho, que não segue comandos, que não segue os objetos, que não tá sustentando a cabecinha no tempo certo, a gente já consegue ver, opa, essa criança tem alguma coisa. Vamos ver o que tá acontecendo. Será que tá faltando estímulo? Será que ele tem alguma coisa a mais? Será que ele não tá ouvindo direito? Às vezes, muitas crianças só têm um déficit de audição e não tá ouvindo o objeto, não tá seguindo por conta disso. Mas você não consegue, hoje em dia, a ultrassom é tão perfeita, você não consegue detectar, vendo na ultrassom alguma coisa, não? Dificilmente. Porque eu tenho uma filha especial, né? A Bia, é a mais sabia. velha. Eu descobri que Bia tinha hidrocefalia com 6 meses de gravidez. Na Na gestação. Sim. E aí eu fui acompanhada, lógico, e ele fez aquele amniocentese, né? Tá. Pra ver se os cromossomos da Bia eram perfeitos, né? Sim. E Bia tinham todos os cromossomos certos, mas Mas ela, com isso, mas ela teve a genesia do corpo caloso e por causa disso também Bibi não anda, é cadeirante. Entendi. Mas eu não, existia vários tipos de hidrocefalia, então Sim. eu sabia só o diagnóstico, mas não sabia como Maria Beatriz ia ser, entendeu? Ela podia sentar, ela não podia sentar, ela podia andar, ela não podia, mas não fecha, né? Não. Infelizmente, agora tem pelo menos essas doenças, né? TDAH, até a gente não descobre com ultrassom. Não, tá. Seria ótimo. Tem muitos pais que me falam, que exame que eu posso fazer para confirmar se meu filho tem algum síndrome? Não. Infelizmente, para TEA, para TDAH, não tem. Não tem. É uma avaliação clínica que a gente faz, muitas vezes, junto com o neuropediatra, para poder Mas fechar você o descobre diagnóstico. com quanto tempo, mais ou menos? Olha, normalmente a partir de 1 ano de idade que a gente começa a estudar, mas para fechar mesmo o diagnóstico, normalmente a partir dos 5 anos de idade. Que faz todos aqueles testes neurológicos. Exato, que tem vários testes de triagem, tem algumas escalas que o neuropediatra não é usa. genético? É genético? Tem alguma tendência genética. Então, normalmente, quando um dos pais tem algum transtorno do espectro, um dos bebês pode ter, um dos filhos tem mais chance de ter. Mas não é que todos os pais que têm um TEA vai ter um filho TEA. Não é isso, muito influenciado pelo meio, porque agora é muito falado da epigenética. Então, onde esse bebê mora, de que família que veio, qual que é o meio que ele está inserido, quais são os estímulos que ele tem. Isso tudo influencia muito no futuro das crianças. Entendi. Agora, todo mundo me pergunta uma coisa e eu nunca soube responder. Sempre falo isso. E é uma bobagem. Quando vai para introdução alimentar, qual o primeiro alimento que se oferece? Qual a primeira fruta? Porque hoje em dia mudou bastante, né? Mudou muito. Antes era muito falado. Antes, atrás, que eu tenho 26, 24, 22. É totalmente diferente hoje em dia, né? Entendi. Todos os filhos E adultos outro já. dia a mãe me perguntou, você acredita? Olha. Eu falei, ih, meu Deus, Então. boa. Eu falei da minha experiência, mas eu falei, Da vai sua perguntar a experiência, sua. mas vai perguntar. A médica que eu não sei mais. Agora, não tem um alimento certo que a gente pode dar, não. Tem algumas vertentes, né, sobre a introdução alimentar, que tem aquela tradicional que a gente dava antigamente de colocar tudo passivamente na boquinha do bebê. Isso. Então, antes, mingauzinho se usava muito, agora já assim, proibido mingau, tem que ser a comida amassada, sempre no garfinho, desde os primeiros meses, e pode dar de tudo. Eu falo pra mãe, pode dar Mas tudo, a menos primeira pimenta. Pode dar qualquer uma, tipo Tudo. Pode dar ovo, qualquer pode fruta, dar manga, pode dar qualquer- morango, pode dar tudo. Gente, Só e eu amassadinho vejo hoje em na dia colherzinha. uma criança, outro dia eu vi até, foi da uma amiga, uma cliente minha, com um pedaço de carne e a bebê chupando. Pode, Eu fiquei, pode. meu Deus, eu mesmo fiquei preocupada, Pode não mesmo, engolir gente. nada. Esse é o método BLW, né? Sim. Que E o Baby aí? Led Weaning. O baby que comanda, o bebê que comanda a Mas alimentação ele engolir aquele dele. negócio grande e fica Então, chupando. mas eu fiquei, agora meu não Deus. tem uma relação agora de bebê que come de uma forma tradicional, passivamente na colherzinha, vai ter mais chance de engasgo do que aquele bebê. Então, os dois têm o mesmo risco.
O que vai dizer Olha. se ele vai engasgar é o lugar onde ele está sentado. Então, eu sempre falo, invista numa cadeira de alimentação boa, para o bebê ficar sentadinho na sua frente, bem em pezinho, e que tenha os sinais de prontidão. Então, não adianta forçar uma alimentação para o bebê que não está pronto. Então, aí aumenta o risco de engasgo. Mas tem algumas crianças que têm alguma outra síndrome, alguma outra deficiência, alguma Então, não é disfagia nada que mais, piora. não é nada mais bem amassadinho. Agora, é com pedaço. Pode ser amassadinho e pode ser com Ah, pedaço. tá. Aí eu falo para as mães, qual que você quer? Você se sente mais segura de qual forma? Ai, doutora, eu tenho medo de fazer. Então vamos tentar fazer um misto. Eu falo para elas, vamos deixar no cadeirão um pouquinho de cenourinha picada, umas tirinhas de carne, uns alimentos que consiga mordiscar, uma bananinha que o bebê não tem risco de engasgo, porque é um alimento bem molinho, e de pouquinho você vai dando na colherzinha. Então ele vai sentindo os alimentos, vai tocando, vai levando, vai cheirando, que isso é importante para o bebê. Não é nada mais aquela sopa batida. Não é mais aquela sopa batida. Nada. Agora a E a gente pede. ingestão de líquido nessa introdução alimentar, como seria? Pode oferecer um suco, não pode? Não. Um chazinho? O que, que a gente pode oferecer? O chazinho Somente água? pode. Por quanto tempo? O chazinho pode, a aguinha pode também. A gente só pede para evitar, né? O chazinho mate ou o chá preto. Mas depois todos os chás podem. Você já começou a podem dar ou só Já tá no comecei a dar peito? só água, por enquanto. Ela Mas já tá com pode 6,5, dar né? chazinho, Só já água. pode dar também E chazinho. ela é bebe? bom. Bebe. Ela já aprendeu, ela já Ai, segura, delícia. mamadeira, bonitinha. E as Isso. frutinhas ela tá começando também. É Mas muito você dá em bom. pedaços ou dá Amassadinho. amassadinho? Você dá amassadinho. Eu faço BLW quando já tá Legal. entendendo bem. Entendi. Quando eu vejo que já tá entendendo bem, aí eu coloco assim e deixo, vira uma bagunça na casa, né? Porque Isso, BLW é um teste de paciência pra mãe, pro bebê, pra todo mundo. Eu Porque o bebê tá imagino. conhecendo. E a mãe olha, a casa vira uma Sim. bagunça. Deve Mas é jogar mais gostoso. coisas no chão do É, que comer, né? é Como é assim que você mesmo. sabe se ele É comeu uma ou não? Porque festa, é uma é festa. É Mas uma o bebê, bagunça. nos primeiros meses, ele não come muito, ele come porçõezinhas. Então eu falo, vamos dar uma porçãozinha de carboidrato, uma porção de proteína, uma porção de legume, uma porção de verdura e uma porção de grãos, que é aquele feijãozinho, a lentilha. Sim. E desse porçãozinho, você vai dando ali no seu pratinho, que você consegue controlar e ver, porque as mães gostam muito de controlar, saber quanto que tá eu dando. ia Comeu ou não dizer, comeu? Como é que Exato. sabe que joga tudo E fora? deixa ali um pouquinho no pratinho pra ela ir brincando, sentindo, porque o bebê mais sente o alimento, mais palpa, mais cheira, tem menos seletividade no futuro. Então aquela sopinha batida que você fala já não é dado, porque o bebê nem sabe o que ele tá comendo. Ele tá comendo uma gororoba ali Uma gororoba que... misturada. Sabor né? do que eu não sei. Então, é importante saber separar os alimentos e mostrar. E sempre falar, mesmo o bebê não tá entendendo nada, mas você fala, vamos comer uma carninha, vamos comer agora essa cenourinha, pra ele E quantas sabendo vezes como você são os tem que alimentos. dar o alimento? Tem jantar também agora? Tem. Nos primeiros 6 Que horas meses é assim só o jantar? jantar. Com 6 meses, a introdução é um almoço, perdão, uma refeição principal, que antes era falar papa salgada, mas agora não se fala papa salgada porque não tem sal. Então é a refeição principal, mais o lanchinho da manhã e o lanchinho da tarde de fruta, a porção de fruta. Tá. E água, a gente permite nos primeiros meses uns 300 ml, mais ou menos, de água. Não tem Então não tem jantar. O não tem é o jantar. leite. Com 6 meses, não. O jantar Tá. é o leite, é o tetezinho para dormir. Tá. Depois, com 7, 8 meses, vai iniciando esse jantar. Aí já é introduzida a refeição principal da manhã e a refeição principal do final da tarde. Aí já começa o jantar. Mas nos começos é isso, só uma refeição e as 2 frutas durante o dia. E aí pode ter um mingauzinho, mas suco não. Suco é recomendado só a partir de 1 ano de idade, quando aquele bebezinho já começa a sentir um pouquinho o sabor das frutas, então só depois dessa idade mesmo. E açúcar também, né? Então, e a polêmica do açúcar? Ia Doce, perguntar agora. sorvete, Açúcar. bala, bolo. Como é que fica Outro essa dia eu vi polêmica? o pai pegando um sorvete e botando É, na boca do Deus, bebê, até né? dói no Geralmente coração. os pais Ah, fazem isso. As mães ficam pais. pedindo e os pais já querem Nossa, logo. muito. Então, é Olha igual... seu sorvetinho, irmãozinho mais né? velho, hein, Irmão, botar exato. com Igual. 3 meninos, hein, Com Lu? 3 anos Imagina. ficou, vamos dar Eu pra tenho que ficar experimentar, né? É. Então, a partir dos 2 anos de idade com doce anos. e 2 1 ano anos? com sal. 2 O anos. primeiro brigadeiro é com 2 anos de Primeiro idade. brigadeiro, primeiro aquele bolo que faz aquele bolo, Então vai dar né? aquele brigadeiro Sim. de massa de banana, aquele... Isso, adoçado com castanhas, com tâmaras, né? Adoçado de outras formas, com a fruta, né? Ou com o açúcar da fruta, porque antes dos 2 anos altera muito o paladar dessa criança. Então, no final, ela vai ter uma tendência por doce e vai acabar esquecendo dos outros alimentos que não são tão adoçados. Então, o isso bebê é tem um verdade. risco de diabetes, Mas de nem pressão mel pode, alta. que é tão Melzinho só a saudável. partir de 1 ano de idade também, 1 porque ano? tem um risco de botulismo. Aquele mel que a gente às vezes não sabe muito bem de onde vem. Então a gente pede que Olha. esperar 1 ano de idade para Até dar. pra gestante, né? O mel também tem uma certa restrição, né? por Também conta tem do uma certa Eu botulismo. sou restrição. viciada Eu adoro Exato. mel também, É muito eu bom, sofro. né? Também. Mas é bom, Eu depois de 1 ano já adoro. dá pra dar aquele melzinho Maria pro bebê, Beatriz até pra come mel reforçar, todo dia, né? minha filha. Ai, eu Acredita adoro. na Que banana ou no mamão? Todo Olha que dia. delícia, banana com canela.
janelinha, né, Guimel? Muito Uma bom, delícia. muito bom. Mas Agora só vamos à depois da parte do idade. sono, que é outro, Sim. nossa, né? Nossa, é muito assim, Muito complicado. eu entrei nesse mundo do sono depois da minha primeira filha, que agora eu tenho 2 filhos, né, e um anjinho. A minha primeira filha, ela não dormia. Então, quando chegava de noite, chegava já a escurecer, eu ficava desesperada, porque eu sabia que eu não ia dormir. Então, era um terror. Ela acordava cada hora, cada meia hora, amamentou no peito, né, 2 anos e 8, e ela não E dormia. nem assim não dormia. Não dormia. Aí foi falando, não, quando começar a introdução vai melhorar. E aquela pediatra na época que acompanhava, não, é normal, o bebê não dormia, assim mesmo. Tenta tirar o peito. E eu queria amamentar. E quando eu engravidei do segundo, eu falei, não é possível, eu não vou entrar nesse mundo de loucura de novo. Aí eu comecei a me especializar no sono infantil. E eu descobri que muitas coisas que eu fiz com minha primeira filha estavam totalmente erradas. E que eu podia ter melhorado muito a vida dela e a minha, se eu tivesse sabido de coisas assim, de detalhezinhos, como eu falei pra você, temperatura, de ambiente, exposição ao sol. Então eu não saía de casa, mesmo sendo pediatra, a gente não sabe de tudo. Porque o livro ali ensina pra gente a teoria, mas não ensina na forma prática, né? Por isso que eu falo, é tão importante ter uma mãe pediatra, porque elas sabem da vivência, né? Então, essa parte do sono é uma coisa que pega muito as mães. Então, uma mãe que não tá bem descansada, o bebezinho acaba sentindo também, acaba tendo mais dificuldade para mamar, acaba sendo um bebê mais irritado. Então, impacta muito nas mães. Então, além dessa suplementação que eu faço na mãe, que eu faço na criança, eu também vejo a parte do sono. Então, essa é uma pergunta, faço todas as consultas. Como que ele tá dormindo? Que hora que ele dorme? Quantas sonequinhas tá tendo? E a gente faz todos esses Existe uma ajustes. quantidade X para ser saudável, sonequinha durante o dia? Tem por faixa etária. Então, tem uma certa de janelas de sono, que a gente fala que é quanto tempo o bebê vai estar acordado entre uma mamada e outra. Então, o bebezinho recém-nascido, por isso que eles falam na maternidade, ai, que delícia, o bebê só dorme, ele é muito bonzinho. Mas é porque com 1 mês de idade, o bebezinho tem uma janela de sono que é 2 horas a 2 horas e meia. Então, é o tempo que o bebê vai estar acordado. Então, ele mama 1 horinha e daqui a pouco já tá com soninho de novo, porque esse é o tempo da janela dele. O bebezinho já com 1 mês, com 2, 3 meses, ele tem uma janelinha maior, então ele vai ficar um pouquinho mais acordado, já quer brincar um pouquinho mais. Então, isso eu explico para as mães, para elas saberem. O bebezinho não vai dormir a noite inteira, ele precisa ter um certo tempo de brincadeira para cansar ele e depois conseguir dormir melhor, porque tem muitas mães que fazem também. Eu não vou deixar dormir durante o dia para ele dormir melhor à noite. É a pior coisa que pode fazer, porque o bebezinho entra num vulcão, numa irritabilidade tão importante que depois não consegue nem dormir à noite. E aquela mãe que não aceita o ritmo do bebê, hein? Tenho várias amigas minhas que o bebê tá dormindo, ela acha que o bebê deu me livre guarde. Aconteceu alguma coisa, vai lá acordar. Sabe? Outro dia eu tava na casa de uma amiga minha, eu vou lá porque ele tá dormindo muito. Eu falei, gente, deixa o bebê dormir, né? Se ele tá dormindo é porque ele quer dormir. Bom, né? Não, Ingrid, já passou a hora de amamentar, você não entende mais nada. Peraí que eu vou Ai, gente. Foi acordar o bebê, Foi gente, acordar. eu fiquei abismada. Ai, tadinho do bichinho. Eu falei, Eu não acordo, eu deixo dormir. Você tá Então, dormindo, você tá tranquilinho, eu deixo. Exato, Eu tem que também deixar acho, mesmo. né? Só, assim, recém-nascido que eu falo pra acordar a cada 3 horas. Depois que é recém-nascido, 2 meses, o bebê tá querendo dormir, deixa dormir. Só que eu falo pra elas, não deixa dormir muito a soneca do dia depois das 6 da tarde. Porque aí vai impactar no soninho da noite. Porque aí tem isso é aquela verdade. janelinha, então o bebê que faz a soneca até às 7 da noite vai dormir mais tarde. No final vai acordar mais tarde, vai acordar mais vezes. Então, até esse horário, tudo bem. Dormiu 4, 5 horas, pode deixar. Ai, doutor, ele tá dormindo muito, tô com medo. Aproveita, vai tomar um banho, vai assistir uma série, vai fazer a unha, vai fazer alguma coisa. Porque seu bebê tá bem. Ele já passou dessa idade de risco de ter uma hipoglicemia. Então, você vai ver que o bebezinho tá de barriguinha pra cima, não tem nenhum cobertor no rostinho, tá ali com sua câmera monitorando. Pode você é a dormir favor de tranquila. câmera? Eu acho que fica tão estressada a Eu gente sou hoje em a dia com favor. essa câmera. Eu acho. Ai, eu Gente, elas não coloco a param, babá elas ficam eletrônica assim, forte. olhando. É vida, Você acha? babá eletrônica, é vida. Sabe por quê? Porque quando o bebê, a mãe está no mesmo quarto do bebê, o bebê sente o cheiro do leite. Então, o bebê sabe que a mãe tá lá e ele vai querer acordar para mamar. Então, se a mãe tá no outro ambiente monitorando o bebê, às vezes o bebê tá lá tranquilo. A mãe entrou no quarto, ele Pronto, acorda. já acorda. Ele acorda. E você é a favor do bebê? Hoje em dia tem aquele berço acoplado, né? Que coloca Cama compartilhada, exato, né? Acaba sendo... com os pais. E aí? É. Então, tem a cama compartilhada que o bebê dorme na mesma cama dos pais e tem aquele berço acoplado, Isso, né? do Que é o berço ladinho. do Moisés. O Exato. Moisés eu recomendo. Você Porque, na recomenda? verdade, até os 6 meses de idade é recomendado que o bebê durma no quarto dos pais. Por questão de segurança. Até os 6 meses, 3 meses. Tem alguns pais que já desde o começo eles querem levar pro quartinho dele. Tudo bem também, se tiver uma camerinha monitorando. Mas a cama compartilhada é uma coisa que a gente não recomenda muito, pelo menos os pediatras, por conta do risco de sufocamento. O pai e a mãe estão muito exaustos, então tem o risco de sufocar o Não diz bebê. que galinha
dormia no Mata Pinto? Mas Você acha pior que Pode acontecer, Você pode? né? Acontece. Pode E acontecer, acontece né? muito. É mesmo? Já peguei muitos casos de bebês que a mãe acordaram com o bebê sufocado Meu embaixo. Deus. Meu Deus. E acorda com o bebê Deve ser roxinho. desesperador. Aí é um sentimento de desesperador. culpa. É um sentimento de culpa pra Pro vida resto inteira. da vida, pra exato. vida inteira. Eu sempre pergunto pra mães, tem algum pai que fuma? Tem algum pai que consome bebida alcoólica? Porque isso tudo influencia e pode ser contraindicado pra cama compartilhada. Então eu falo, ai, meu marido fuma, então infelizmente não pode fazer cama compartilhada, é contraindicado. Sim. Meu marido às vezes sai pra beber com os amigos, então esse dia ele não pode dormir na cama com vocês, porque o sono deles vai ficar mais pesado. É. Gente, hoje em dia Então, ele não também vai existe muito várias arriscado, né? marcas, Muito vários arriscado. tipos desse do Do bercinho, bercinho, coloca né? ali do lado. Então é muito mais seguro, prático é e muito mais seguro, né? Exato. E a questão do terror noturno, hein? O meu segundo filho teve, Uhum. e eu vou te falar que foi um grande pesadelo. Imagino. Assim, com o primeiro filho, meu marido falava que quero ter 10 filhos, porque o primeiro só dormia, era super Ai, que tranquilo, delícia. era calmo. O segundo filho veio pra tirar todo mundo do sério, assim, ele não dormia. E a gente falava, o que que a gente faz? Então, a gente fez de tudo. A gente chamava gente pra rezar em casa, sabe? A gente tava desesperado e nada resolvia. Uma amiga disse, a minha filha teve até os 3 anos. O seu também vai ser assim. Eu falei, não, não vai. E foi, até os 3 anos. Até hoje ele é o que tem o sono mais leve em casa. Ele dorme, acorda mais cedo que todo mundo. Mas o terror noturno ele não teve mais. Existe Bom. algum método, existe alguma medicação, existe algum tratamento pro terror Ele ia noturno? correndo pro seu quarto ou ficava chorando na cama Chorando dele? sozinho, gritando no quarto. E aí eu e meu marido levantava, ia correndo, Pra ver. com o coração aqui assim na boca, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E ele tava dormindo, mas aí ele tinha um pesadelo. Exato, os É- bebês é com horrível. terror noturno. Isso é a parte que a gente vê também, as alterações que se chamam as parassonias do sono, que são algumas alterações que são além de um comportamental. Então, o bebezinho que às vezes tem esse terror noturno, que pode acontecer muito, as crianças até normalmente 3, 4 anos depois melhoram. Mas é muitas vezes relacionado com as atividades do dia. Um bebezinho que tem muita atividade durante o dia, ou tem um ambiente um pouquinho mais agitado, ele pode ter esse terror noturno, se reflete à noite. Então, o que a gente recomenda não tem medicação, infelizmente, mas tem alguns métodos de Pra ele acalmar dar o bebê. rotina e não muito, né? Exato, não muito estímulos Estímulo. às vezes. Então dá um chazinho para ele dormir, colocar um ruído branco, deixar o quarto um pouquinho menos estimulante, porque às vezes tem aqueles quartinhos cheios de carrinho, cheio com papel de parede, coisa, cheio de né? luz, então isso estimula o bebê, então acaba que prejudica um pouquinho o sono também. Sim. Mas é algo que melhora. Infelizmente, é um terror para os pais, né? Sim. Porque você vê a criança desesperada gritando e fala: Meu Deus, tá Não, e foi morrendo, só tá?" ele, pra você ver, né? Eu Só tenho 4 ele. filhos, só o É. segundo E teve. só o O segundo primeiro, o teve. terceiro e ela, Tiveram tranquilo, um tudo sono bem, super tranquilo. E não é algo que a Ela gente... dorme a noite toda? Dorme a noite toda, acorda 1 a 2 vezes pra mamar, no máximo. Bom, mas pra dorme idade super dela bem. é ótimo. 1 a 2 vezes pra mamar só, né? Que bom, mas é uma coisa que acontece. Isso a gente investiga. E às vezes, quando tem alguma alteração a mais que a gente vê que tá fora do comportamental, só que não está melhorando, o terror noturno que passa de uma certa idade, que não melhora, aí a gente caminha para um neuropediatra especialista em sono mesmo. Mas é bom a gente fazer essa triagem para ver até quando que isso é normal, né? E o que falar dessas telas, hein, amiga? Me Nossa. diga. As Que telas eu é o grande vejo- terror do momento, É o grande né? terror. Eu vejo aquelas mães botando aquele iPad desse tamanho na frente do bebezinho, Do aquela bebezinho. música, aquelas cores. Ou então até para comer, de vez em ela tá se Sim. preocupada em ver os meninos. Né? Tá lá. Não. Tá com a O tela. cadeirão e É. a tela. E a tela. É muito conte. preocupante. Infelizmente, agora é uma O que fazer epidemia, né? e como você fala É uma pros pais, epidemia. pelo amor de Deus, para não O que eu usar. falo pros pais, se vocês querem que seu bebê durma, tire as telas, pelo menos a partir das 6 da tarde, umas 2 horas antes de dormir, porque senão sua criança não vai dormir. E não adianta que o pai fala, não assiste o celular, mas ele tá lá com o celular que não larga. Então a gente tem que dar o Certo. exemplo. Depois que a criança dormir, você quiser ver lá sua série, ver lá, pode ir lá, mas não deixa ver. Então, a partir dos 2 anos de idade, que o bebezinho pode assistir um pouco de tela, é 1 hora por dia. Então, eu falo para os pais, uma forma de a gente controlar, porque a criança não sabe. Você vai assistir 1 hora. O que é 1 hora para uma criança? Ele não sabe. Não sabe. Então, eu mostro um aplicativo que tem bem legal, que chama Mouse Timer, que é um ratinho que tem vários queijinhos. Então, você coloca 60, 15 minutos, 20 minutos. Enquanto o ratinho tá comendo o queijo, a criança sabe que vai acabar ali o tempo. Então, ela olha que consegue legal. ver. Então, é bom você mostrar, olha, vamos ver aquele... Ou então, comprar aqueles cronômetros de cozinha que tinha antes. Então, para a criança ver, olha, tenho tudo isso de tempo. Então, agora você vai ter 30 minutos para ver agora de manhã e 30 minutos para ver à tarde. Depois acabou.
Não tem mais, você vai ter que brincar, você vai ter... Ai, mas a criança fica entediada. Mas isso, o tédio é bom. Se a criança não se entedia, ela não tem criatividade. Se você desliga a tela de uma criança, ela fica lá, ai, que saco, o que eu vou fazer agora? E depois você vai ver, ela tá brincando com um bonequinho. Ela pega 2 palitinhos e faz brigar. Ela pega e faz um desenho. Ela vai lá e te conta uma história que aconteceu na escola. Se você não dá oportunidade pra criança se entediar... Esse tempo ocioso é necessário também, né? É muito importante pra criatividade. E dormir de televisão acesa, amiga, com é a 2 pior anos. coisa que tem. Que Tem eu muitas vejo. mães que falam, eu coloco lá um Exato, filmezinho. a Peppa lá e deixa deixa lá. até dormir, até porque ela dormir. dorme. Mas não é um sono reparador. É um erro, né? É um erro Eu sempre fui muito, muito contra, importante. Eu A também. tela, ela emite uma luz azul que atrapalha muito na melatonina. Então, além da melatonina ser um hormônio do sono, atrapalha também no hormônio do crescimento. Então, essa criança não vai crescer. Pode ter dor até dormir, mas vai ter um sono agitado. Você vai ver que a criança vai se mexer a noite inteira, vai falar a noite inteira. Não é um sono reparador. Então, é muito importante desligar mesmo as telas. E mesmo, a criança tá... O bercinho tá de costas, a tela não tá vendo, mas ela tá recebendo essa luz. Tá recebendo aquela luz. É muito, muito... Assim, atrapalha muitas crianças que têm TEA, que têm TDAH, às vezes por excesso de tela. Crianças que não falam direito, que não falam a tempo, porque estão ali na tela o dia inteiro. Ela não precisa conversar com a tela. Então, você tira a tela e faz mais estímulo, essa criança começa a falar de uma forma que, gente, que melhora, doutora. Ela começou a falar, começou a comer melhor. Até porque você falou de comer. A criança não tá vendo o que ela tá comendo. Não. Ela tá ali na tela, ela tá só... Tá assim. Sem entender qual é o alimento, não né? sabe A mãe que bota sabor, aquela não sabe tela o que aqui, ela dá e comeu. vai. É uma coisa que ajuda algumas mães que precisam, mas tem que ser um momento, né? Ai, preciso tomar um banho. Tu coloca ali 1 horinha, meia horinha, mas sabe o tempo de tirar, né? Porque todo mundo anda na Um correria equilíbrio. igual a Exato, louca, né? E senta pra dar exato. comida, não tem paciência, Não tem liga paciência, a tela, ó, é. 10 minutos pra dar o almoço, come, sai Porque a correndo. criança não sabe o que ela comeu. Daqui a pouco ela vai Nada. comer um lanche, uma bolacha. Então, assim, é uma cadeia, né? É, É uma cadeia, infelizmente. E o sono está muito ligado ao desenvolvimento, né? Se você dorme bem, você desenvolve bem, né, doutora? Exatamente. O sono é como a gente faz o nosso reset do dia. Então, durante o sono, a gente aprende as coisas, a gente lembra dos aprendizados que a gente teve e consegue ali guardar no nosso disk drive. Então, a gente tendo um sono reparador, a gente consegue ter essas memórias do dia, guardar, armazenar, a gente consegue fazer um reset do nosso sistema imunológico também. Uma criança que não dorme bem, ai, doutora, toda hora ele tá doente, tá ficando resfriado, já usou não sei quantos antibióticos esse ano, ele dorme bem? Ai, não dorme, doutor, ele tem um sono muito agitado. Então, vamos ver por que não tá dormindo. E o sono é multifatorial, então a gente não pode falar só da criança, ai, porque tem tela, ai, porque ele não come bem, ou porque ele é muito agitado. Mas por que ele é agitado? Vamos ali estudar desde o começo? Então, sigo muito essa linha da pediatria integrativa, que a gente vê por que tá acontecendo isso. Eu não vou só dar uma melatonina, porque agora a melatonina, né, tá nos mercados ali, compra gummy de melatonina e acabou. Mas Gente, você que não vai absurdo. resolver o problema. Só Você a não causa, resolve o né? problema, você tem que ver a causa, ver o ambiente que essa criança está dormindo. Vamos ver os exames dessa criança. A partir de um ano, todas as crianças precisam fazer exames de rotina para a gente ver se está tudo em ordem. Tem muitos pediatras que falam, não, a criança está bem, está comendo, está se alimentando, por que vai fazer exame? Não precisa. Precisa. Porque senão a gente não vê se tem uma deficiência de ferro, se tem uma deficiência de vitamina B12, de zinco, que influencia muito no sono. Então a gente vê que tá tudo bonitinho, que tá a suplementação em dia, essa criança vai dormir melhor. Tem um ambiente de sono, tem uma exposição ao sol, tem muita criança que sai da escola, vai para casa e fica lá. Não sai, não vai para um parque. Precisa ter essa exposição. Isso é muito lógico. importante para as crianças, para desenvolver bem, né? E outra coisa, isso aí eu sempre brigo muito, viu? Agora isso é uma coisa muito pessoal. Sim. Que eu acho que o Brasil é um antibiótico na cabeça. É tudo antibiótico, cara. Tudo. É muito triste. Tem alguma coisa, toma antibiótico. Tem outra, Antibiótico. toma antibiótico. Você Exato. vê, minhas filhas moram na Europa. Você perguntar, desde que elas foram, elas nunca mais tomaram antibiótico na vida, sabe? Lá não Exato. passa antibiótico. Exato. Porque aqui todo mundo passa É antibiótico, que aqui, pelo amor de assim, Deus. é muito visto que qualquer criancinha com uma febre, os pais já levam, né? 24 horas já estão lá no pronto-socorro. Mas a gente tem que ver qual que é a causa dessa febre. Será Exato. que é bacteriano mesmo? Será que é uma questão viral? Que se a gente observar pelo menos umas Gente, pera, 24 deixa eu só explicar, horas... nada contra antibiótico, tá? Só Sim. acho que aqui é um exagero É um exagero. em dar um antibiótico. Exagero. Eu acho E que eu penso igual a você. Sim, e eu não gosto Se muito tem de que dar tomar antibiótico realmente, também. tudo bem, mas, Exato, a gente sabe? precisa dar um tempo para a imunidade dessa criança Exato. mostrar o que está acontecendo. Então, a gente pede para os pais esperarem, ver se a criança está bem, ela está brincando, ela está se alimentando, está fazendo xixi bem, está fazendo cocôzinho. Ai, doutora, ela está brincando, ela está pulando, ela está fazendo xixi bem, está comendo. Só tá um pouquinho mais a modinha, então vamos observar um pouco. Às vezes até eu vou lá para dar uma segurança, ó, tá tudo bem, vamos esperar um pouquinho. Às vezes a criança tá super bem, não precisa usar, mas se ela vai no pronto-socorro,
muitas vezes vai sair com antibiótico. Então, e o antibiótico, ele não seleciona qual bactéria que ele vai combater. Ele vai combater tudo. Então, vai acabar com aquele intestino da criança, vai acabar com as bactérias boas do intestino. E aí vai desencadear um monte de problema a mais, porque essa imunidade vai reduzir. E no final, essa criança vai ter uma certa seletividade ao antibiótico, então vai precisar depois de um outro antibiótico um pouco mais forte. E a gente vai numa escala que agora os antibióticos mais potentes que a gente tem, às vezes não faz efeito. Porque essa criança tomou um mês amoxicilina, tomou outro mês cefalexina, aí outro mês foi ácitro, aí outro mês foi clavolin. Aí eu falei, gente, agora o que a gente dá pra essa criança? Será que ela precisa de tudo isso? Então a gente, eu penso igualzinho e eu fico horrorizada aqui, viu? Eu tiro por mim, ó. Eu tiro, mês passado eu caí no pronto-socorro de um hospital aí. No PA, eles dão um antibiótico, um anti-inflamatório e eu não sei o quê. Eu olhei bem pra médica, eu falei, minha amiga, você sabe o que eu tenho pra você estar me dando esse antibiótico, tudo, né? Pelo amor de Deus. Tá dando combo, então. É o combo, exatamente. Mas assim, pra garantir que exato. Falei, gente, não é possível uma coisa dessa. E as mães, eu falo para as mães, não vai para pronto-socorro, porque eles vão te dar antibiótico. Então fala comigo primeiro, vamos conversar, vamos ver como que tá essa criança. Porque então, senão melhor você é o pediatra, você está acompanhando desde bebê, né? Exato. Você sabe como é a criança, né? Eu sei. E na hora do desespero, vão correndo pro PA, pronto. E vai sair com antibiótico. Aí começa a dar, não pode interromper, aí tem que dar, né? Aí tem que terminar. E aí a criança depois volta a semana que vem, a doutora tá com uma diarreia. É lógico. Começou antibiótico, às vezes não precisava, esse intestino não tá aguentando, né? Então a gente tem que fazer toda uma suplementação de novo para melhorar esse intestino de novo da criança. É triste, viu? E agora vamos na parte educacional. O que você sugere para uma mãe? Porque geralmente as mães têm que voltar a trabalhar muito rápido, né? Sim. Então tem gente que coloca, já vai direto na creche ou vai para a escola. Você é a favor de ir para a creche, para a escola, ou de ficar um pouco mais em casa? Isso é outra coisa que eu deixo muito com os pais também. Os pais sabem onde o calo aperta. Então, às vezes tem pais que precisam voltar a trabalhar e não tem com quem deixar o bebê, não tem uma babá, não tem uma tia, alguma conhecida que vai cuidar dessa criança, ou não tem condição. Não tem uma rede de apoio, né? Não tem uma rede de apoio. Aqui em São rede de apoio é muito importante, assim, desde a gestação, quando eu vejo essa mãe na primeira consulta, lá quando ela é gestante, eu falo, quem vai ser sua rede de apoio? Ah, meu marido vai me ajudar. O marido vai estar até quando? São 5 dias de licença paternidade, ou a empresa dele é uma empresa que dá mais tempo, que tem uma possibilidade de ser pai ajudar mais. Tem uma avó, tenho minha avó, às vezes vem, minha mãe vai poder ajudar. Você tem alguém que vai te ajudar a preparar uma marmita? Tem alguém da limpeza? Ai, doutora, nem pensei nisso. Então vamos começar a se preparar, porque a gente precisa desse respaldo. E dessa idade, a gente tem que pensar já com quem que essa criança vai ficar depois que eu voltar a trabalhar. Então já fala, a partir dos 3 meses, vamos começar a conversar do retorno ao trabalho, como que vai ser, você vai querer continuar com a amamentação, vamos falar sobre esse armazenamento e ordenha do leite, como vai ser feito. Se você vai procurar uma creche, procura uma creche que tenha um lugar adequado, que você conheça as cuidadoras. Da sua casa ou do trabalho também, que é muito importante, né? Porque qualquer coisa elas vão te ligar. Porque outra, uma amiga indicou, mas é do outro lado da cidade, gente, pra quê? Você tem que fazer a sua vida, né? Senão você fica mais louca ainda. Tem que ser algo assim que seja caminho do trabalho, né? E como você falou, que tenha uma referência. Exatamente. Então, você precisa, a gente sabe que tem lugares e lugares, né? Então, tem que ser um lugar que seja bom, que seja conhecido. E o menos tempo que você precisar, que você puder. Então, se você trabalha 6 horas, deixa só 6 horas, depois tira essa criança mais antes, ele vai ter mais contato com outras crianças, vai ficar mais doente, isso a gente já sabe. É isso que eu ia dizer. E aí começa o histerismo da mãe, né? Começam as viroses da vida. Exato. Começa. E eu já falo pra mãe, você sabe que ele vai começar a ficar mais doente, mas se você vem, me avisa. Com que idade você vai colocar essa criança na escola, a gente já começa a reforçar essa imunidade. Porque é uma criança que vai estar mais exposta a outros vírus, a outras bactérias, então a gente precisa suplementar essa criança com mais antecedência, que se fosse uma criança que vai começar com uma creche, escolinha, com 2 anos de idade. Se a criança só tá em casa, não tem outros irmãos mais velhos, tudo bem, dá pra gente esperar. Mas é uma criança que vai começar antes, me avisa, com 1, 2 meses pelo menos, pra gente já começar a dar um boost aqui nessa criança pra melhorar. Porque é uma criança que vai correr mais riscos mesmo. Isso é verdade, né? Isso. E quando tem irmão mais velho, elas geralmente entram mais cedo na escola, né? Entram mais cedo. Porque a minha caçula, ela chorava pra ir pra escola, gente. Ela queria. Ela entrou pra escolinha com 1 ano e 7 meses e ela me deu tchau, porque ela via a Vitória indo e ela ficava aos prantos em casa. Nossa, Enquanto eu não coloquei ela na escola, ela não sossegou, você acredita? Sossegou, imagino, porque eles querem e sair. E eu não queria casa, justamente né? pra ficar em casa, pra brincar. Mas eu falei, no final foi. Vamos. Mas eles
verem, né? Eles gostam de ver a criança lá de Exato, né? uniforme. Ah, eu Então, quero também acho pegar que a cada mochilinha. caso é um caso, Cada né? caso Mas é não um pode caso. entrar em desespero, Exatamente. né? No mundo ideal, seria ideal que a criança ficasse pelo menos até 2 anos em casa, sendo cuidado por uma babá em casa. Porque às vezes fala, eu contratei uma babá, mas ela cuida mais de 3 crianças, todas vão pra escola. Aí não ajuda muito. Então, se você conseguir isso, tudo bem. Se não conseguir, procura uma creche boa e vamos fazer uma suplementação dessa criança para ver como que tá tudo. Vamos fazer uns exames, às vezes, um pouquinho antes. Criança que já tá usando muito antibiótico antes de ir pra escola, eu já falo, e tem certeza? Você vai fazer isso mesmo? Vamos, às vezes, esperar um pouquinho. Às vezes, a gente conversando, dá pra estabelecer aí um meio escola termo. E pega tanta virose que a criança fica mais em casa do que na escola no início, né? Exatamente. Eu tento, vamos viver no emprego se você consegue talvez postergar um pouquinho o seu retorno, né? Sempre tem que ser conversado, mas por isso que a informação é tão importante, né? Essa mãe saber que tem outras opções às vezes. É verdade. Isso mesmo. Gente, adorei, viu? Gostou? Gente, Que bom. muito. Você tirou várias dúvidas, eu Que bom, várias fico coisas feliz. aprendi aqui que eu não sabia. Isso. Não, cada hora vai mudando alguma coisa dentro da pediatria, né? Muito interessante. Muito interessante mesmo. E vem cá, uma consulta de pediatria vai até que ano para depois virar Então, a pediatria, eles atendem, a gente tem autorização para atender até 18 anos de idade. 18? Até 18. Eu atendo até 12 anos, porque assim, é uma idade que eu gosto de atender, tem aquele crescimento bom. A partir dos 12 anos, a mocinha já tá, né, tendo a primeira menstruação, já quer namoradinho. Então, são coisas que já fogem um pouquinho para mim. Então, a partir dos como 12 faz anos... para escolher o médico? Pediatra tão acostumada com pediatra, gente. É importante. Para mudar, assim, é muito difícil, né? É muito difícil. Por isso que eu falo, tem que se preparar antes, porque depois o bebê nasce, você não vai ter tempo de procurar a pediatra. Então, você tem que marcar a consulta e ver se você gosta daquela pessoa. Porque você pode marcar com o melhor pediatra da cidade, mas você vai lá e não vai com a cara da pessoa. Ou você vai lá e vê que não tem um estacionamento próprio, que você vai lá na sala e tem vários pacientes lá esperando, um tossindo, o outro vomitando. Então, você não vai gostar daquele ambiente. Então, vá conhecer o seu pediatra. Se você gostou da consulta domiciliar, quiser conhecer mais, passa lá o telefone para minha secretária, passa o seu CEP, vê, será que a doutora vem na minha casa, vem me atende? Aí eu já vou lá com vocês também, mas é muito importante conhecer com tempo esse pediatra, né? Porque eu, pelo menos para meus filhos, tenho 2 pequenos, né? Foi difícil, eu passei por 5 pediatras, até encontrar uma que eu gostei. Eu também. Né? Passei por isso no muito meu primeiro difícil. filho, passei por uns 5, 6 pediatras, até encontrar que eu fiquei, que hoje cuida de todos os meus filhos. Mas eu achei sensacional você fazer esse atendimento a domicílio, levar isso para os pais, para a família. Com certeza você vira uma integrante da família também, porque né, a gente acaba tendo mais confiança, né? Você conhece o ambiente, conhece a família, leva todo o seu equipamento, tudo que é necessário. Então, parabéns pela sua iniciativa, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada porque realmente por me darem faz toda a esse diferença. Espaço. Não, muito obrigada por dar esse espaço, porque tem muita gente que não sabe que tem pediatra que vai a domicílio. É verdade. Tem gente que me conhece, quando você me falou, eu mesmo não eu conhecia. Não sabia. Eu falei pra Lulu, a gente vai entrevistar o pediatra que vai a domicílio. Ela, como? Tá vendo? Só 4 filhos e não sabia disso. Eu tô sabendo agora. E você vê que aqui em São Paulo, que é uma cidade tão grande, que eu conheça, somos 8 só pediatras que vão a domicílio. Não tem, porque São Paulo é uma cidade tão grande que é muito difícil fazer essa locomoção de um lugar pro outro. Mas quando as mães me conhecem, nossa, eu já falo, eu tenho um consultório lá em Moema. Ai, doutora, mas você não pode vir em casa? Porque elas adoram. E eu já falo com as babás, eu conheço, porque às vezes vai a mãe e o pai no consultório, mas quem cuida mais da criança é a babá. Então tem muita informação que se perde. Então quando eu vou na casa, a babá me fala, ai, doutora, fez xixi assim, fez cocô assado, comeu tanto. Acompanha mais, eu consigo falar com todo mundo, consigo falar com a vovó que tá lá também. Então é muito gostoso, é muito bom. E obrigada por dar esse espaço mesmo, né? Mim. O ambiente, dele. Eu conheço o cachorrinho, eu conheço tudo. Eu já vejo que tem uma escada ali mais perigosa. Já falo, olha, vamos cuidar dessa escada. Quando eu começar a engatinhar, quando eu começar a andar, vamos colocar uma proteção ali. Eu já fico de olho em tudo. É e muito doutora bom, Gi, pra quem quer te encontrar? No Instagram, @doutora Giliola Pediatra. E pelo telefone do WhatsApp, posso passar o telefone Lógico. também? É 11 910 37 1505. Aí consegue falar com a minha secretária, manda lá o CEP pra gente ver se eu consigo chegar até você. E vai ser um prazer receber aí todos vocês. Ai, que ótimo. Obrigada. A gente agradece a sua participação aqui com a gente no Pod das Mames. Tá vendo? A gente tá sempre trazendo novidades aqui pra vocês. E essa é mais uma do nosso Pod das Mames. Então, se inscreva no nosso canal, manda aí pra todas as amigas, pra todo mundo que queira conhecer, saber um pouco mais desse mundo materno, para seguir e acompanhar o nosso Pod das Mães. Compartilhe também os nossos posts e tudo que a gente conta aqui para vocês. Lá no YouTube, no Spotify e também na Uma TV, né, Lu? É isso aí. Muito bom. Tchau, Nosso Pod fica por aqui. Tchau, tchau.